Oi, hoje a gente vai mergulhar num assunto bem sério, um aumento preocupante e até meio incomum de casos de rotavírus, que é uma doença bem perigosa, principalmente para as crianças pequenas. Vamos entender juntos o que está acontecendo, olhando para os dados e relatos mais recentes. E para a gente ter uma dimensão do impacto real dessa doença, nada melhor do que começar com a experiência de quem viveu isso na pele. Esse é o Ben Lopman. Ele é epidemiologista, ou seja, ele estuda doenças o dia todo. Mas, claro, nada prepara alguém para ver o próprio filho, o Ruben, de só 18 meses, ficar gravemente doente. Essa frase dele resume bem o pânico que qualquer pessoa sentiria no lugar dele. A história do Ruben é um exemplo perfeito de como tudo acontece numa velocidade assustadora. Pensa só, em questão de 2 dias, ele foi de uma criança superativa, cheia de energia, para um estado de prostração total, precisando ser internado. Essa piora rápida é uma das coisas mais alarmantes do rotavírus e mostra por que é tão importante ficar de olho. Essa história toda do Ruben acaba levantando uma pergunta bem básica, né? Afinal, o que é exatamente esse tal de rotavírus? Vamos olhar um pouco para a ciência por trás da doença para entender com o que a gente está lidando. Bom, de forma bem direta, o rotavírus é extremamente contagioso. Ele se espalha muito fácil, sabe? Geralmente por meio de mãos ou objetos contaminados que vão parar na boca. E assim, qualquer um pode pegar, mas o perigo de verdade é para os bem pequenos, os bebês e as crianças pequenas. Os médicos descrevem um roteiro bem típico e, olha, bem debilitante. Geralmente tudo começa com uma febre alta, lá pelos 38 graus. Logo depois, vem os vômitos. E aí, quando parece que esses primeiros sintomas estão passando, vem o maior desafio, uma diarreia muito forte que pode durar até mais de uma semana. Mas o grande perigo do rotavírus, o que realmente preocupa, não é nem o mal-estar em si, é a desidratação severa que vem com a perda de tanto líquido. Esses sinais que estão na tela são alertas críticos. Se uma criança apresenta isso, ela precisa de atendimento médico imediato para repor os líquidos, muitas vezes com soro na veia, no hospital mesmo. E é importante entender que o caso do Ruben, infelizmente, não foi um evento isolado. O que estamos vendo agora é uma tendência em nível nacional que está acendendo um alerta entre os especialistas em saúde. Vamos dar uma olhada nos dados para entender a dimensão do problema. Hoje em dia, existe um jeito bem moderno de monitorar doenças que é analisando o esgoto das cidades. E os resultados têm sido bem claros. Um programa chamado Wastewater Scan, que é uma parceria de Stanford com a Emory, detectou níveis bem altos de rotavírus em várias comunidades pelo país, o que indica que o vírus está circulando bastante. Agora, se a gente olha os dados oficiais de vigilância do CDC, o quadro fica ainda mais nítido. Dá uma olhada nesse salto. Em janeiro, a taxa de testes que davam positivo era de pouco mais de 1,5%. Chegou abril e esse número pulou para mais de 7%. É um aumento muito acentuado em pouquíssimo tempo. E para não restar nenhuma dúvida de que a situação é séria, especialistas como a doutora Andy Shane estão soando o alarme. Ela deixa claro que esse aumento não é normal se a gente comparar com as últimas décadas e descreve a tendência como preocupante, ou seja, não é só uma variação normal de estação. Mas essa história tem um outro lado, um contraponto muito poderoso. Porque antes de todo esse surto virar notícia, houve uma vitória gigantesca da saúde pública contra essa mesma doença. Vamos falar agora da solução que mudou completamente o cenário do rotavírus. Antes da vacina, o rotavírus simplesmente sobrecarregava o sistema de saúde. Imagina só, todo ano, mais de 200 mil idas ao pronto-socorro e dezenas de milhares de internações de crianças pequenas. Esse era o normal. E depois que a vacina chegou, o impacto foi, uau, extraordinário. O CDC estima que, todo ano, a vacina evita algo entre 40 e 50 mil hospitalizações. É um dos maiores casos de sucesso da medicina preventiva moderna, sem dúvida. E para a gente lembrar que por trás desses números enormes, existem pessoas, existem vidas. Tem um relato emocionante do Dr. Paul Offit, um dos médicos que ajudou a desenvolver uma das vacinas. Ele se lembra de forma muito viva da perda de uma pacientezinha de 9 meses para desidratação causada pelo rotavírus. Essa memória mostra o que realmente está em jogo. E a eficácia da vacina é realmente impressionante. Olha só a diferença. 9 de cada 10 crianças vacinadas ficam protegidas da forma mais grave da doença. E 7 em cada 10 nem chegam a pegar a infecção. Já para as crianças que não são vacinadas, o risco de ter a doença grave e precisar de hospitalização continua bem mais alto. E é aqui que a gente chega na parte mais complexa da análise. Se existe uma vacina tão eficaz, por que estamos vendo um ressurgimento da doença?
A resposta parece estar ligada a todo um debate mais amplo sobre os calendários de imunização infantil. O fato é que, nos últimos 8 anos, a porcentagem de crianças que recebem a vacina contra o rotavírus tem caído de forma contínua. Essa tendência de queda é o pano de fundo que a gente precisa para entender por que esse surto está acontecendo agora. Recentemente, essa questão se tornou um ponto central em debates políticos. Em 2025, a Academia Americana de Pediatria publicou o próprio calendário de vacinas, citando preocupações com o processo federal. Aí, no começo de 2026, o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos tirou a vacina contra o rotavírus do calendário recomendado pelo CDC. E, embora uma decisão judicial tenha freado algumas dessas mudanças, a remoção da vacina contra o rotavírus acabou ficando de fora dessa revisão. A doutora Rochelle Walensky, que foi diretora do CDC, dá uma perspectiva sobre as possíveis consequências disso tudo. Ela sugere que essa confusão na política e a disseminação de dúvidas sobre as vacinas podem acabar minando a confiança das pessoas e, por consequência, diminuindo as taxas de vacinação. No fim das contas, o que fica claro é que esse ressurgimento não é só uma questão médica, né? É o resultado de uma interação bem complexa entre ciência comprovada, uma certa turbulência na política de saúde e, claro, decisões individuais. E tudo isso nos deixa com essa pergunta central que fica no ar.